Olá, quero cumprimentar você e toda a sua família com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito, trazendo mais uma vez a mensagem da Palavra de Deus para o seu lar, para você que gosta de ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Como eu sempre gosto de dizer, esse meu canal no YouTube é única e exclusivamente dedicado à pregação da Palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Nessa oportunidade eu gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte tema: ensina-nos a orar. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem esta frase que eu acabei de dizer: ensina-nos a orar. Os discípulos de Jesus chegam para ele, portanto, e dizem: Senhor, nos ensina a orar, como João Batista também ensinou aos seus discípulos, ou seja, aos seus alunos. Meus irmãos, é importante nós vermos o seguinte: é claro que nós precisamos a cada dia aprender mais e mais a conversar com Deus, a como conversar, a viver uma vida de oração. Precisamos realmente cada dia aprendermos a orar, aprendermos cada vez mais a conversar com Deus, a viver uma vida com Deus. Nesse sentido, é importante nós aprendermos a orar. Nesse sentido, é importante que nós sempre possamos viver aprendendo sempre a orar, a tomar gosto pela oração, a viver uma vida nos pés do Senhor Jesus. Porém, é triste quando muitas pessoas dizem assim: eu não sei orar, não sabemos orar. É muito triste vermos pessoas que não sabem falar com Deus. Existem pessoas que vivem uma vida tão distante de Deus, tão longe da vida espiritual, da vida de Deus, tão distante do conhecimento da palavra de Deus, uma vida tão distante de Deus, que ele não sabe nem sequer orar, ele não sabe nem sequer se dirigir a Deus. Quando ele vai falar com Deus, é sempre aquelas coisas decoradas, rezas, coisas decoradas, coisas escritas num papel. Nós precisamos aprender a falar com Deus. Você precisa aprender a falar com Deus. Falar com Deus é simples, orar é simples. O que significa orar? Significa conversar com Deus, falar com Deus. E você não precisa de ter como se fosse senhas. Deus não é um robô. Deus é uma pessoa espiritual, mas uma pessoa compreensiva, inteligente, que nos vê e que nos ouve. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos de Deus. Então Deus nos vê, Deus nos ouve. Ele não é um robô. Então, quando nós vamos falar com Deus, podemos nos derramar perante Ele, falar nossas queixas, nossos sofrimentos, falar sobre nossa depressão, nossas tristezas. Nós podemos conversar com Deus, podemos desabafar com Deus. Orar é conversar com Deus, usando suas próprias palavras, usando, você sendo sincero, se derramando, falando com sinceridade, com respeito. Você pode falar com Deus à vontade. Não precisa de coisas decoradas, de falar com Deus como se fosse estivesse falando com um robô que precisa da palavra certa, a senha certa, porque senão ele não entende. Deus é inteligente, compreensivo. Então orar é falar com Deus. Você pode falar com Deus de suas mágoas, de seus problemas, de suas tribulações, à vontade, desde que seja com respeito. Então se derrame perante Ele. A palavra de Deus diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as vossas, em tudo sejam conhecidas as vossas queixas pela oração e súplica com ação de graças. Então, nos derramemos perante Deus. Orar é conversar com Deus. Converse com Deus. Conte para Ele suas angústias. Conte para Ele seus sofrimentos. Em suas palavras. Não precisa de nada decorado nem nada. Repito, muitas pessoas vivem uma vida tão longe de Deus que não sabem mais conversar com o Pai do céu. É interessante que tem pessoas que passam horas e horas conversando com um amigo, com um namorado, com um companheiro de trabalho, horas e horas conversando com outra pessoa, mas ele não passa às vezes 10 minutos conversando com Deus diariamente. Ele não sabe conversar com Deus, sabe conversar com os outros, mas não sabe conversar com Deus. Aprenda a conversar com Deus, diariamente, cotidianamente, todo dia, antes de dormir, depois de acordar, na hora que você for almoçar ou jantar. Levante o seu prato de refeição
e aprenda a dizer obrigado, Pai, pelo pão de cada dia, em nome de Jesus. Amém. Aprenda a conversar com Deus. Seja um hábito seu conversar com Deus todos os dias, diariamente. Antes de sair para o trabalho, certo? Converse com Deus, ao amanhecer o dia, ao anoitecer, ao dormir, ao levantar. Tenha por hábito conversar com Deus. Aprenda a conversar com Deus. Orar é conversar com Deus, simplesmente, nas suas palavras, dizendo o que você deseja, falando para Ele como quem está conversando com um amigo íntimo, com um amigo a quem você ama e que ama você. E saiba que esse amigo, que lhe ama muito e que está sempre pronto para lhe ouvir, lhe atender, lhe dar vitória, lhe consolar, lhe animar, lhe encher de alegria, de felicidade, esse amigo é Deus. É o amigo que quer sempre lhe ajudar e que está sempre ali de olho em você para lhe abraçar e para cuidar de você. Ensina-nos a orar. Ora, nós devemos aprender a viver uma vida de oração. Mas orar é simples, é falar com Deus, é apenas conversar com Ele. Converse com seu Pai do céu diariamente. Ele está pronto para lhe abençoar. Eu sou o seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.